Olá a todos, muito bem-vindos ao WW Especial. Pessoal, semana passada, no programa anterior, esse negócio de YouTube não tem mais semana passada, né? O programa anterior a este, nós nos dedicamos a entender quais são as chances eleitorais da direita em 2026, em função de fatos políticos relevantes daquele período, a saber, o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e o pacote de contenção de gastos muito mal recebidos pelo governo, por parte do governo Lula. Chegou agora da gente fazer a dobradinha, por força de acontecimentos importantes e relevantes também. Basicamente, as cirurgias às quais foram submetidas o presidente Lula e as consequências deste mesmo mencionado pacote de despesa, que é, no fundo, qual é o plano do governo para a economia, mais a subida de juros. E aí a pergunta é a mesma, só que pelo outro lado. Quais são as chances eleitorais da esquerda em 2026? Vamos então aos participantes da nossa roda. Já vou agradecendo a você, Denis Lerra Rosenfield, a disposição de estar aqui participando do programa. O Denis é doutor em filosofia pela Universidade de Paris, é professor aposentado de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Denis é autor de vários livros, entre os quais O que é Democracia e Jerusalém, Atenas e Auschwitz, Pensar a Existência do Mal. Cristiano Noronha, muito obrigado pela disposição de estar conosco aqui no estúdio. O Cristiano é especialista em administração pública, é mestre em ciência e política pela Universidade de Brasília, sócio e vice-presidente da consultoria de análise política Arco Advice. Conosco também no estúdio, muito obrigado a você, Renato Meirelles, pela disposição de estar aqui. O Renato é formado em publicidade pela Fundação Armando Álvares Penteado AFAAP. É considerado um dos maiores especialistas em comportamento, consumo e opinião pública do país. É fundador também do Data Favela e da Iodiversidade. Atualmente preside o Instituto Locomotiva. Denis, começando por você, nosso convidado remoto aí no Rio Grande do Sul. Denis, diante do quadro hoje, sobretudo se a gente considera a maneira como o governo decepcionou agentes econômicos, quais são as chances da esquerda nas eleições de 2026? Obrigado, William. Boa tarde, Noronha. Boa tarde, Renato. Eu gostaria de assinalar um ponto em resposta a você, William, mas que tem, digamos, uma pequena ênfase. A ênfase é o seguinte: essa semana, por acaso, na semana que passou, eu falei com dois altos responsáveis do PT, e conversas informais, absolutamente privadas, e eu critiquei a forma mediante a qual o governo comunicou, vamos dizer dessa maneira, o corte de gastos. A repercussão foi horrorosa do ponto de vista dos agentes econômicos, inflação, aumento de juros, câmbio, etc. Mas o que me foi respondido foi o seguinte: a recepção foi muito boa nos meios da esquerda. Isso para os dois personagens, e um deles, inclusive, citando pesquisas qualitativas que foram feitas com esse mesmo público. A minha resposta foi o seguinte: uma coisa que eu aprendi com o PT gaúcho nessas últimas décadas foi o seguinte: quando o PT tem um discurso voltado para dentro, ele perde as eleições. Isso era uma regra no Rio Grande do Sul. E até pega o primeiro governo Lula. O primeiro governo Lula a campanha eleitoral foi voltada para o público em geral, para a sociedade em geral. O que me está chamando a atenção agora é precisamente isso. Eles estão com um discurso, uma narrativa e políticas voltados para o público interno. Ora, um público interno do PT não vai ultrapassar 30%. Se chegar tanto. Agora, se ele pretende ganhar as eleições, ele tem que se voltar para o público externo ao PT, que configura mais 30% ou 40% da população, os do meio. Sem falar do público que se identifica, por exemplo, com o Bolsonaro, que vai chegar também a outros 30%. Então, se o PT mantiver esse discurso voltado para dentro, eu acho que as chances eleitorais dele são muito pequenas. Que chances você se ocupa profissionalmente disso também, Noronha, via Arco Advice, sobretudo, que são os cenários político-eleitorais e o que eles significam para a vida do país. O PT está errando o discurso e, portanto, você diria também, como o Denis acabou de dizer, que se continuar assim as chances são baixas?
Bom, o próprio presidente, ele reconheceu que o governo tem um problema de comunicação, né? E ele atribui aí boa parte, na verdade, dessa reação negativa do mercado a justamente um erro nessa estratégia de comunicação. Se fosse, não gostaram porque não entenderam ou a gente não comunicou bem, né? Então o governo fez claramente esse reconhecimento, né? Mas eu tenho uma avaliação, William, de que no Brasil, quando você concorre no exercício do cargo, você tem algumas vantagens comparativas muito fortes em relação aos seus oponentes, né? Não é à toa que a gente tem um índice de reeleição no país elevadíssimo, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, perdeu a eleição por uma margem muito pequena e ele usou abertamente ali todas as ferramentas, abriu a caixa de ferramentas que estava à disposição dele para também tentar se eleger. Então, o que o governo faz durante o mandato, e o eleitor tende a decidir muito com a sensação térmica próximo à eleição, vai ser mais lá para o ano eleitoral. Quer dizer, quando a gente chegar lá, de fato, as pessoas vão estar sentindo o preço relativamente controlado, as pessoas vão ver que a taxa de juros está caindo, o desemprego permanece baixo, mas as pessoas no seu dia a dia, elas reconhecem isso, porque hoje, aparentemente, a gente tem desemprego baixo, inflação relativamente sob controle, mas não é isso que a população percebe. Tanto é que se você olha as pesquisas de opinião de janeiro para cá, a popularidade do Lula se mantém relativamente estável, mas menor, né? Menor do que era lá no início do ano. Então, ao longo do tempo, ele perdeu um pouco desse prestígio. Então, essas coisas boas que o governo vê nele, as pessoas não estão sentindo. E esse é o grande desafio que o Lula vai ter. E agora a gente tem mais ainda um desafio não apenas para o Lula, mas um desafio também para o PT, porque com o que aconteceu com o presidente, naturalmente se aumentam as especulações sobre a possibilidade dele concorrer ou não, até por razões de saúde. E o PT não tem um sucessor natural, embora hoje o nome mais forte seja o Haddad. Renato, tanto o Denis quanto o Noronha foram colocando elementos que se somam na nossa conversa. O Denis assinala inicialmente um grave erro de estratégia em termos de discurso político por parte do PT, falando apenas para os convertidos. O Noronha assinala a questão da percepção e do fator que a economia significa na formação de opinião do eleitorado e como é que isso pode se dar, e introduz esse ponto agora. Eu, na minha carreira de jornalista, jamais pude imaginar o PT sem o Lula. Provavelmente a gente está diante de um fato histórico de enorme relevância. Lula, aos 79, vai disputar uma eleição aos 81 para assumir em caso de vitória e governar até aos 85. Isso é condição humana. Aqui não é torcida contra a saúde do indivíduo, da pessoa Lula, que eu espero que se recupere e tenha ótima saúde. Isso é básico num país civilizado. Mas, do ponto de vista político, é outra questão. Como é que isso se coloca, então, em termos das chances eleitorais da esquerda? Como você disse, é muito difícil imaginar uma esquerda sem o Lula, William. Então, se você me perguntar qual é a chance eleitoral do Lula, eu diria que é muito grande. O que não é necessariamente a chance eleitoral da esquerda. Aliás, as últimas eleições municipais deixaram muito claro que o Bolsonaro é menor que a direita e que o Lula é maior do que a esquerda. O resultado das eleições municipais, que rachou a direita, inclusive, mostra o tamanho aí que a personalidade do presidente Lula ainda tem. Mas eu queria entrar num ponto ainda. Quando nós vamos olhar a comunicação, e eu concordo muito com a análise do Denis, de que se o PT falar para dentro é mais difícil ele ganhar a eleição, nós temos que enxergar um processo de mudança.
que tem acontecido numa comunicação meio que a fórceps, é verdade. Então, o Lula começou o mandato dando opinião sobre a guerra da Ucrânia, depois entrando na polêmica sobre a guerra de Israel, falando da Venezuela e depois sendo obrigado a mudar de opinião com relação à Venezuela. Então, enquanto o Lula for falar mais da Venezuela do que da picanha, a chance dele ampliar o seu eleitorado é muito pequena. Agora, eu sinto que eles já aprenderam. E aí, quando a gente entra na comunicação que foi feita no pacote econômico, eu tendo a discordar da opinião do mercado. Aliás, muitos deles, o meu cliente. O mercado avalia que gostaria que o Lula tivesse um projeto econômico que efetivamente perdeu as eleições. O Haddad assumiu o ministério com uma narrativa econômica de que ele ia colocar o pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. É isso que eles estão fazendo. O mercado chiou. O mercado chiou. E chiaria, independente de qualquer outra situação. Mas, objetivamente, nós temos que ver o peso que vai ser a isenção do imposto de renda, de um lado, se o PT conseguirá manter esse discurso. E isso sinaliza para um eleitor que está em disputa, né, que é o eleitor da classe C, que em última instância é sempre o eleitor que define o vencedor das campanhas, e se ele vai ser capaz, e já começou a trabalhar nesse sentido, de ter uma narrativa para os empreendedores, que é algo muito distante do passado sindical do PT, e que ele está tendo que aprimorar, atualizar o seu discurso num cenário em que trabalho não é mais sinônimo de emprego. Talvez o mercado seja mais cínico e mais, digamos, pragmático do ponto de vista político, e essa é a pergunta que eu vou fazer a vocês e ao Denis, e é um teste, é uma provocação intelectual, Denis. Talvez o mercado seja mais cínico e, digamos, do ponto de vista político, mais ácido do que o Lula, porque o que o mercado, ou os agentes econômicos, como eu prefiro dizer, estão percebendo é que a trajetória da política fiscal torna impossível uma recuperação econômica, dado as circunstâncias nas quais o Brasil vive. E que o Lula, ao demonstrar no pacote econômico apresentado poucos dias atrás, de novo, pouca ou escassa aptidão para conter despesas, ao mesmo tempo que ele anuncia mais um buraco na receita, ele está tornando a vida dele na economia mais difícil. Ao tornar a vida dele na economia mais difícil, ele torna a vida política dele mais difícil. Ao tornar a vida dele política mais difícil, ele vai fazer o quê? E aí os ásperos e cínicos do mercado se perguntam, ele vai dobrar a aposta? William, dois pontos que eu gostaria de assinalar. Primeiro, eu acho que o mercado, num primeiro momento, ele se lembrou, ou, digamos, cinicamente ou não, mas foi muito mais um desejo. Ele se lembrou do primeiro governo Lula, que foi um governo que adotou políticas liberais na economia. Palocci, Henrique Meirelles, quer dizer, ele digamos que ele tenha, em termos digamos, de divisão partidária de ideias, ele tenha tido um contorno mais social-democrata no primeiro período dele, a primeira eleição dele. Então, eu acho que o mercado, no primeiro momento, pode ter pensado o seguinte, será que não vai repetir aquela experiência? Vamos dar um voto de confiança nele. Foi o que eles fizeram. Agora, o que eles não entenderam, e os sinais já estavam claríssimos, quando houve a transição e o parlamento terminou aprovando um déficit maior, com 180 bilhões, eu posso estar me equivocando aí, 170, 180 bilhões de reais, e deixou claro o seguinte, nós vamos apostar no déficit. Nós não vamos ter nenhuma política liberal. Eu não consigo entender por que o mercado ficou durante 1 ano e meio, ou quase 2 anos agora, acreditando no Haddad. O Haddad não fez nenhum gesto de contenção de gastos. Todos os gestos de Haddad foram de aumento da tributação ou aumento dos gastos. Ora, isso, no meu entender, vai criar a seguinte confluência. Nós sabemos que o timing político é diferente do timing econômico. Muitas vezes,
Pega a Dilma, ela se elegeu com timing aparentemente econômico bom e depois foi um desastre. Mas ela foi eleita. Agora, o que está acontecendo, no meu entender, é o seguinte: o timing 22 vai ser de 26, desculpe, vai ser de coincidência entre o timing político e o timing econômico. E, na minha avaliação, o timing econômico não será bom. Então, nós teremos o quê? Nós vamos ter aumento de câmbio, aumento de juros, que a taxa Selic só aumenta. Ou seja, isso vai ter reflexo. Os investimentos estrangeiros estão se retirando do Brasil. Eu não vejo muito bem como essa política econômica petista possa dar resultados, eu diria até eleitorais, salvo se o populismo for extremo, vão deixar o país arrebentar logo depois das eleições. Agora, pode ser que arrebente antes. Esse é o grande risco. Essa é uma grande provocação em termos de cenários de risco político, porque implica entender qual é o cálculo político do Lula, esse símbolo muito maior do que a esquerda, e em que medida o cálculo político dele, traduzido na política econômica na qual ele insiste, lhe diminui ao invés de lhe aumentar as chances político-eleitorais, Noronha. Para não interromper o seu raciocínio, eu vou chamar o intervalo e a gente retoma daqui um instantinho. Pessoal, é rápido, até já, estou esperando vocês. WW Especial de volta do intervalo. Simplificando brutalmente a pergunta elaborada que o deles deixou no ar para vocês, que é a seguinte: o que o Lula está fazendo na economia vai melhorar as chances eleitorais ou ao contrário? Bom, no cenário de um curto prazo, eu acho que ele não altera significativamente. E eu acredito até que o Lula, o movimento político dele é até de melhorar essa chance. É óbvio que vê-se que tem algumas pessoas que avaliam que ele está indo na direção errada. Mas, por exemplo, quando o Lula anuncia uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, está fazendo um claro anúncio, uma sinalização para a classe média. Quando o Lula também manda um projeto definindo ali o gás para todos, aumentando a oferta de botijão de gás para a população mais pobre, está também tentando consolidar ainda mais a popularidade dele junto ao eleitorado de mais baixa renda. O fato é, quando a gente chega muito perto de um problema estourar e que vai se tornar... O governo age. Mas essa ação pode não ser suficiente, mas o governo toma alguma medida. Não é uma coisa trivial até para o presidente da República. Ele poderia ter sido muito mais ousado nesse pacote de gastos aí que ele está fazendo, mas eles estão mudando em coisas conceitualmente muito relevantes para o próprio partido, que é o fato de você colocar um teto para a correção do salário mínimo, 2,5%, estão ajustando regra na questão do BPC, que esse é um ponto que o PT critica muito, né? E o Haddad, por mais que ele também tenha insistido nessa agenda de aumento de gastos de aumento de gasto e aumento de imposto também ao mesmo tempo, mas ele tem funcionado ali como uma barreira porque essa agenda poderia ser ainda pior, né? Existe uma ala dentro do PT que acha que o governo poderia gastar muito mais, existe uma ala do PT que não queria votar o arcabouço fiscal, existe uma ala do PT que esse pacote também é desnecessário. Então, mas ele está funcionando ali como uma barra de contenção contra essas pressões. Ele não consegue segurar todas, como não conseguiu segurar o anúncio simultâneo, né, de um pacote de gasto com aumento de despesas. Então, eu acho que o Lula, ele acredita nesses movimentos e o grande termômetro vai ser a popularidade e como é que está a inflação. Então, se a popularidade do governo estiver caindo por essas decisões erradas... Agora, o ponto é, eu volto a insistir, quando a gente vê a popularidade do Lula do início do ano para cá, ela caiu drasticamente? Não. Saiu uma pesquisa recente agora. Quem é que lidera todas as pesquisas? O Lula.
A gente pode questionar a metodologia das pesquisas, mas todas elas ainda apontam o Lula liderando. Não, eu não brigo com pesquisa, não. Eu acho isso, aliás, é muito pobre de quem faz análise de pesquisa. Agora, é uma ferramenta. Tem que saber interpretar. É uma ferramenta. Agora, se ele vê a popularidade dele oscilando pouco, se ele vê como uma principal nome, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, ele não acha que ele está errado. Quando é que ele vai achar que está errado? Quando essas decisões erradas, que eventualmente agravarem a situação na economia, bater na popularidade. Então, esse é o ponto da provocação que o Denis deixou ao final do outro segmento. É o timing, a coincidência de eventos da política, que é a eleição, e do desempenho da economia, que é função, em boa medida, do que está sendo feito agora. Então, se a gente joga esse olhar para um horizonte um pouco mais lá na frente e a gente tenta antecipar mais ou menos o comportamento da economia, também em função de uma série de fatores que a gente não tem o menor controle, claro, sobretudo os externos, e eles não parecem muito auspiciosos. Por uma série de motivos, não é a questão aqui do programa agora, Renato. O que se coloca é o seguinte: o que o Lula vem fazendo é o uso de ferramentas clássicas de política eleitoral do PT. Nenhuma novidade. A gente viu isso em outras eleições. A gente pode disputar se as eleições foram vencidas ou não pelo PT por conta dessa fórmula, mas ela está aí. A pergunta é, ela funciona ainda? Acho que sim, apesar dos elementos externos. Mas, primeiro, William, eu não sou economista. O meu papel é como um analista de opinião pública. E o que eu posso dizer, pelas pesquisas que a gente faz, pelas outras pesquisas que nós lemos no Instituto Locomotiva, é que o mercado não vota e elege um presidente. O único mercado que elege um presidente é o valor dos preços do supermercado. E nesse quesito, existe um aumento de poder de compra da população que é inegável. Nós estamos num cenário de baixíssimo desemprego. E isso interessa muito mais do que se a comunicação sobre o pacote fiscal foi boa ou ruim, ou as consequências que isso terão a curto prazo. Muita gente criticou que foi feito de uma forma única. Do ponto de vista de opinião pública, o Lula conseguiu criar um teto para o salário mínimo, com todo mundo achando que ele fez que ele fez isenção de imposto. Então foi correto, do ponto de vista da opinião pública, falar da forma que falou. A outra questão, e essa pesquisa recente, uma pesquisa da Quest, que coloca o Lula, até o Haddad, liderando em todos os cenários, mostra algo que nós já sabíamos, que só o Bolsonaro vence do Lula. Como só o Lula venceria o Bolsonaro no cenário de reeleição. E o cenário que nós temos hoje é que o Bolsonaro não pode concorrer. Então, se o Bolsonaro não puder concorrer e o Lula for de fato candidato à reeleição, é muito difícil mudar esse cenário. Porque a eleição não tem a ver só com como está a economia, tem a ver com visão de longo prazo, tem a ver com gratidão e tem a ver com a perspectiva de falar de futuro. Se o PT melhorar a sua narrativa para conseguir oferecer futuro para a população, como foi na eleição do Lula, na reeleição do Lula e no primeiro mandato da Dilma, opa, isso é algo bacana. Mas aí o teu raciocínio está inteiro pendurado no Lula. Está inteiro. Por isso que eu comecei a minha fala falando quais são as chances da esquerda são diferentes das chances do Lula. Tem dois pontos no que você acabou de dizer que chamam muita atenção. Um é inevitável, está tudo pendurado no Lula, isso aí é um fato da realidade. Só realmente pessoas muito cegas deixam isso de lado, ao tentar entender o que vai acontecer. O outro que você está colocando, Renato, você se define, não sou um economista, portanto não sei direito o que vai acontecer daqui a 2 anos, porque isso é uma análise técnica de economistas. Então você colocou como foco da sua atenção agora, na sua última intervenção, a qualidade da comunicação. O que o Denis está levantando, e eu passo a palavra dele agora, é a seguinte: boa parte da qualidade de comunicação está diretamente ligada ao que o desempenho da economia permite que essa comunicação atinja.
E aí é que entra a opinião, e é mera opinião de fato, agentes de mercado, se a gente encarar mercado, o mercado não vota, não tem CNPJ, não tem CPF, não tem endereço, tem telefone. Ô, alô, mercado, deixa eu reclamar das coisas que vocês falam. Não, isso não existe, é uma bobagem. Claro. Mas os agentes econômicos, eles vivem de antecipar expectativas. E as expectativas que eles antecipam é que uma economia como a do Brasil, razoavelmente complexa e grande, tocada como está sendo tocada pelo governo, tem poucas condições sustentáveis de manter isso que você levantou, que é renda à disposição das famílias e capacidade de consumo. O que vocês acham que dá certo agora, vai dar muito errado lá na frente, Denis. Deixa eu aproveitar um ponto que foi suscitado pelo Renato, que eu achei bem interessante, que é o seguinte: o desemprego está em baixa, certo? Agora, a narrativa do PT é que o desemprego está em baixa apesar da reforma trabalhista que foi feita pelo governo Temer. Ou seja, o desemprego está em baixo, isso se deve, em boa medida, ao fato de que houve um descongelamento das relações trabalhistas que data da CLT e do Getúlio. Quer dizer, houve uma flexibilização, uma modernização das relações trabalhistas, o que propiciou precisamente que houvesse agora uma diminuição do desemprego. Agora, o discurso, a narrativa do PT é contra a reforma trabalhista, quer dizer, eles não fecham entre o discurso e os fatos. Mas desculpa, Denise, só desculpa interromper, mas é da política do Fiquem programa. à vontade, é uma conversa livre. É que se isso desse voto, o Temer seria a maior autoridade do país. E o Temer teria dificuldade hoje de se eleger deputado. Então, a população atribui sempre a condição econômica ao governo de plantão. E o mercado já erra. Eu lembro que quando questionavam as margens de erro da pesquisa, eu falei, meu amigo, vocês revisam o PIB quantas vezes? Os economistas, cara, vocês revisam o PIB e erram 1 milhão de vezes. Os economistas erram nas suas previsões. E nós, jornalistas, mais ainda, mas isso não é o ponto. Não, claro. Mas o meu ponto só, Denise, antes de voltar para você, desculpa interromper, é que pode ou não ser desconectado da realidade. A população não atribui a nenhuma outra personalidade política ter o melhor nível de desemprego da última década a outra pessoa que não seja o Lula. Ninguém capitaliza isso. Pode ser coerente, pode ser incoerente com o discurso. É a mesma discussão que se tinha... O Lula... Tem uma frase, uma vez, que perguntaram para o ex-presidente Lula se durante o seu governo a economia, o preço das commodities estava nas alturas, a economia estava ótima. Né? O senhor acha que o senhor geriu bem a economia ou teve sorte? A resposta do Lula foi, você prefere ter um presidente sortudo ou azarado? Deixa eu fazer o seguinte, Denis. Denis, eu quero ver o teu raciocínio. Quero complementar ainda. Mas você prefere, depois do intervalo, aí eu te dou muito mais tempo, porque senão eu sou obrigado a chamar o intervalo, não quero cortar você. Pode ser? Bem, eu aguardo. Tá sem bom. Problema. Tá. Então, a gente retoma com o Denis logo depois da nossa breve pausa. Até já, pessoal. WW Especial está voltando no intervalo. Denis, brutalmente simplificando o que ficou parado esperando a sua contribuição ao final do segmento anterior, que é o seguinte: as pessoas identificam a atual situação com quem está sentado no Palácio do Planalto? Deixa eu apenas retomar um ponto ainda pelo Renato. Renato, aí nós vamos ter uma discordância, né? Em relação ao governo Temer. O presidente Temer teria sido um excelente candidato à reeleição, não fosse as ações do Janot, que simplesmente obstaculizaram os últimos meses do governo dele, que depois se demonstrou um desequilibrado, alcoólatra, queria matar com alguém lá dentro, queria acertar ministros, quer dizer, contingências da história. Daí eu acho que você está sendo um pouquinho, digamos, assodado e dizer que ele não se reelegeria hoje deputado. Aliás, ele nem se apresentou. Eu acho que ele poderia ter se apresentado, entende? Então, eu acho aí apenas uma divergência do ponto de vista da apreciação histórica. Mas eu gostaria de introduzir aqui um outro ponto. Eu acho o seguinte, William, nós estamos todos, na análise, pelo menos até agora,
nós estamos ancorados no seguinte: é o Lula como o candidato da esquerda e não temos o candidato da direita, pelo menos não temos ainda. Quer dizer, Bolsonaro é inelegível, com a tentativa de golpe agora investigada pela Polícia Federal. Eu acho que está sepultada qualquer possibilidade de uma eventual revogação da sua inelegibilidade. Tem o Caiado, tem o Tarcísio, tem o Ratinho. Bom, nós temos ainda praticamente 1 ano e 8 meses ou 9 meses até as eleições. Então, é muito difícil nós chegarmos ainda nesse momento a uma determinação mais precisa. Mas o que eu gostaria de assinalar é um ponto um pouco diferente. Talvez o Lula não seja candidato à reeleição. Quer dizer, então nós vamos ter a esquerda em geral, adotando, nesse caso, a posição do Renato, a esquerda é uma coisa e o Lula é outra coisa. Tem totalmente razão. Agora, o ponto é o seguinte: essa esquerda vai se defrontar sem uma candidatura própria. Vamos pegar o estado de saúde do Lula. O que está acontecendo com ele não é uma coisa simples, tomara que ele se recupere, mas não é simples. Quer dizer, ele já foi para uma segunda intervenção e hoje ainda o médico dele, o Roberto Calheu, diz: ora, se não der para conter, nós teremos que fazer uma operação muito mais invasiva, com crânio, etc. Quer dizer, não é uma situação simples. Nós podemos dizer: não, vai se recuperar, vai estar bem. Tudo bem, mas não sabemos como é que ele vai chegar em 26. E nós sabemos que é aquilo que aconteceu com Biden também. Manteve, foi até o final. Quando ele passou o bastão, já era tarde para passar o bastão. O Lula já fez isso da outra vez, quando esteve preso. Ele passou o bastão para o Haddad no final e o Haddad não teve o desempenho correspondente para ganhar as eleições. Então, eu acho que nós podemos pensar um pouco agora, do ponto de vista do cenário político, como é que seria uma eleição sem Lula e sem o Bolsonaro. Eu acho que esse é o grande desafio que talvez o PT que o PT vai enfrentar, mas que o Brasil vai se defrontar nos próximos 2 anos. Se o PT ficar muito vinculado à candidatura do Lula, talvez ele esteja cometendo um erro. Agora, por outro lado, eu entendo, é o líder maior e não tem ninguém equivalente. O Lula fez a mesma coisa que fez o Fernando Henrique. Ninguém cresceu para que pudesse, de alguma maneira, se apresentar como uma alternativa. Eles não deixaram que a árvore se desenvolvesse ao redor deles. O Lula fez a mesma coisa. É uma excelente provocação, Noronha, porque obriga, sobretudo você que trabalha com uma agência como a Arco Advice, uma consultoria de risco político, né, pode-se dizer, são cenários que a gente é obrigado a traçar na análise política, e esse é um dado da realidade. E é um dado da condição humana. Eu gostaria de reiterar aqui que, do meu ponto de vista pessoal, eu gostaria e rezo para que o presidente se recupere e rápido. Mas é um dado político da realidade. O impacto de um presidente submetido a 2 intervenções, às pressas, passa uns dias na UTI, os médicos são de excelente qualidade, a medicina de ponta no Brasil é uma das melhores do mundo. Eles asseguram, não há sequelas, mas o impacto político é outro, está além dessas declarações públicas dadas por cientistas, como são os médicos que cuidam dele de primeira qualidade. E aí? Bom, William, eu acredito que na próxima eleição o PT ele mantém a competitividade do principal partido de esquerda. E o PT, o Lula vai estar... Mesmo sem Lula? Aí é que eu quero chegar. Eu acho que o Lula vai estar presente na eleição de 2026. Não necessariamente concorrendo. Ou não, enfim, mas o PT ainda vai usar muito a imagem do Lula e eu acho que essa é uma grande... estratégia. Então, Noronha, mas aí a pergunta de repórter é chato, é a seguinte: ok, o peso do Lula nós sabemos. Né? Sim. E do lado de fora da alambrada? Pois é, mas um nome ancorado no Lula, na minha opinião, ele tende a ter um desempenho muito bom. Olhemos aí para as eleições passadas. O Lula, em 2018, a Lava Jato era endeusada por todos. O Lula estava preso. E o Haddad foi para o segundo turno. E o Haddad foi para o segundo turno com 44%, 45% dos votos.
Com todo mundo, com os erros do PT abertos ali, expostos a céu aberto, e mesmo assim ele foi para o segundo turno. Então, a âncora do Lula ainda projeta, pelo menos no curto prazo, ele ainda dá alguma sobrevida para o PT. O PT vai ter que trabalhar esse nome, no meu entendimento, mais para frente, depois, muito provavelmente, da eleição de 2026. Mas a carga ainda que vai trazer com o Lula vai estar muito presente. E nesse ponto, o Lula, nesse sentido que eu digo que o Lula vai ser um fator presente na campanha de 2026. Presente / ausente. Exatamente. Bolsonaro, idem. A provocação do Denis é muito boa, Renato. O que seria uma eleição sem Lula e Bolsonaro? Depende muito dos atores que forem jogá-lo, William. Imagina o seguinte, uma eleição sem os dois. O Lula não concorreu por contas de saúde ou não concorreu porque não está aqui nessa situação hipotética que nenhum de nós, obviamente, desejamos. O Alckmin pode ser o candidato? Ele é o vice-presidente da República. Se o Lula sai do mandato e o Alckmin assume, ele assume como candidato à reeleição. Qual que vai ser a postura do PT com relação à candidatura do Alckmin? Uma eventual. Uma eventual candidatura do Alckmin. De novo, todos nós torcemos pela saúde do presidente. Quem será o candidato do outro lado? O Caiado, que estava nesse processo, provavelmente ele vai conseguir reverter a decisão, mas hoje tem algo na justiça que pesa contra ele. O Tarcísio vai abrir mão, objetivamente, de uma candidatura à reeleição praticamente certa no estado de São Paulo, para concorrer a presidente? O histórico dos governadores paulistas que fizeram isso não é um bom histórico com relação a isso. Então, depende muito desses atores. O grande desafio, quando você faz análise de opinião pública e traça cenários a partir do eleitor e não a partir da demanda, é não se deixar contaminar por vontades. Certo. Com relação a isso. Certo. Então, na verdade, num cenário sem Lula, quem sabe o que vai acontecer está mal informado. Não é possível traçar um cenário de eleição sem Lula, porque ainda mais sem saber, né? Um ponto que eu acredito que poderia haver, sem os dois, William, isso tenderia até a estimular uma competição maior. Muito provavelmente nós teríamos uma pulverização de candidaturas, um número de candidatos muito maior do que se eventualmente os dois concorressem. Então, esse já é um dado. Então, muito provavelmente, eu acredito que se os dois não concorrerem, a gente pode ter uma fragmentação, não como aconteceu em 89, mas mais fragmentada do que a gente tem visto nas últimas eleições. Saindo como candidatura de centro, né, que sempre foi uma demanda. Eu lembro que no seu programa eu falei, olha, o mercado quer um candidato de centro, a imprensa pode torcer por um candidato de centro, mas o eleitor não quer. Agora, o Alckmin sendo do PSB, sendo vice-presidente da República, dificilmente não sairia candidato. O PT não vai apoiar o Alckmin. Ele desembarcaria e teria candidato. Deixa eu fazer o seguinte. Quer dizer, aquela provocação que o Denis colocou obrigaria a todos nós a ter bola de cristal, porque são todos os fatores que são imprevisíveis. Claro. Se o Lula tem a saúde que ele precisa para disputar uma eleição, eventualmente para fazer um outro mandato ou não. Que acontece com os outros candidatos que vão se apresentar à frente a ele, se ele vai ou se ele não vai. Tudo isso exige bola de cristal. Então, para a gente não ter que desgastar da bola de cristal que todos nós temos guardada, eu vou para as ferramentas clássicas de análise, Denis. Que é a evolução das ideias e as transformações sociais que a gente registra em partes relevantes do Brasil, e vimos isso em boa medida nessas últimas eleições municipais, particularmente em São Paulo, no qual há formas de comportamento eleitoral que nos surpreendem de uma certa maneira. A gente vê um desgaste relativo das bolhas que 6 meses ou 1 ano atrás a gente não achava possível. A gente vê um desgaste de figuras consagradas que a gente também achava que durariam mais tempo. A gente vê o surgimento de fatores religiosos que são, na sua, digamos, expressão mais forte, uma novidade para nós. E a gente vê um tipo de valor que o indivíduo associa na sua relação com o Estado um pouquinho diferente daquela postura até aqui que a gente podia dizer é fácil comprar voto.
via assistencialismo. Qualquer governo que abra a caixa de ferramentas populista no final do mandato garante a sua permanência ali. Essas são clássicas, digamos, posturas sociológicas em relação à transformação na sociedade brasileira. O que elas indicam para você? A parte de televisão nós estamos terminando aqui. Queria agradecer muito você que nos acompanhou, mas a gente prossegue. O programa foi expandido para o nosso site, para o streaming. Então, por favor, aponta o seu celular, esse QR Code aí embaixo da tela. Você vai ser levado ao streaming, ao site do WW. A gente prossegue a nossa conversa logo por lá. Até já. WW prosseguindo agora no streaming. Denis, as clássicas ferramentas da análise sociológica e as transformações sociais. O que elas indicam para você do comportamento do eleitor brasileiro? Dois pontos, preliminarmente, William. O ponto é o seguinte: eu acho que nesse cenário que eu montei como Bolsonaro possível, ou seja, uma eleição sem os dois contendores principais, indicam dois pontos que eu considero da maior importância. Eu acho o seguinte: o Lula seguirá não candidato, um grande eleitor. O Bolsonaro, não candidato, seguirá também um grande eleitor. Não significa que nenhum dos indicados por eles possa ganhar uma eleição. O Lula pôs todo o peso dele na eleição do Boulos em São Paulo e perdeu. O Bolsonaro pôs todo o peso dele da eleição de um candidato afinado com ele em Goiânia e perdeu para o Caiado. Então, são eleitores que, mesmo com muita importância, eles têm as suas limitações. Então, acho que esse é um ponto que deve ser assinalado. Não é a mesma coisa um candidato incumbente buscando a reeleição e um candidato que não tem condições de postular a sua reeleição e se coloca como um eleitor. Agora, dito isso, o que eu acho mais interessante, William, em relação à nossa situação atual, é o seguinte: nesse cenário, sem Lula e sem Bolsonaro, o que é vital para o país, eu até diria, é o seguinte: nós teríamos um cenário de despolarização. E a despolarização, eu acho que seria central para a democracia brasileira. Eu acho que nós precisamos de uma renovação de lideranças. O Lula já é uma liderança de décadas, Bolsonaro também, num certo sentido, e os dois terminaram se polarizando. O Bolsonaro não consegue viver sem o Lula e o Lula não consegue viver sem o Bolsonaro. Ou seja, é uma relação de namoro conflitiva. E essa relação de namoro conflitiva contaminou o ambiente político brasileiro. Ou seja, o Lula não consegue, nem o Haddad agora recentemente, não consegue fazer um discurso sem falar mal do Bolsonaro e do governo anterior, como se todos os problemas fossem do governo anterior. Ou seja, ele fica inventando, nesse aspecto, inimigos. E o inimigo preferencial dele é o Bolsonaro. Para o Lula, o melhor candidato contendor a ele seria o Bolsonaro, onde ele teria chances maiores de uma eventual reeleição. Mas o que eu gostaria de assinalar é o seguinte: a despolarização seria vital para o país e eu acho que talvez nós estamos nos encaminhando para isso. Vai haver fragmentação? Vai haver fragmentação na direita, certamente, com 2 ou 3 candidatos, e talvez haja também uma fragmentação na esquerda. Ou seja, o PT sem o Lula, ele perde a sua hegemonia. E perdendo a sua hegemonia, pode abrir até um espaço para o candidato do PSB, como o Renato assinalou, insistindo na candidatura do vice-presidente Alckmin. Só que o vice-presidente Alckmin, de esquerda, não tem nada, né? Não, ele até aprendeu a cantar internacional, fiquei surpreso. Na Europa, muitos esqueceram como é que canta internacional, ele aprendeu. Isso é possível, enfim. Agora ele rezava pelo Opus Dei, né? Bom, a gente... E aí agora aprendeu o internacional. Eu acho que num determinado momento ele vai ter que escolher, né? Noronha, que chance tem a despolarização? Eu acredito que ela ainda vai demorar, William, porque pelo que a gente viu aí
eleição municipal de São Paulo, a gente viu que existe ainda um grupo de eleitorado que gosta muito dessa tomada de posição, dessa postura agressiva. Tem um percentual importante do eleitorado que quer isso. E acredito que isso vai continuar sendo alimentado ainda pelas principais forças políticas que a gente vai ter nas eleições de 2026. Eu não acho que isso vai mudar drasticamente até lá. Eventualmente depois, dependendo de quem ganha a eleição, aí a gente pode eventualmente ter um processo de descompressão dessa polarização. Eu tenho uma visão um pouco mais otimista sobre se vivemos ou não na polarização e qual é o tamanho dessa polarização. Quando nós fizemos uma análise lá no Instituto Locomotiva do que são posicionamentos que unem a sociedade e o que são posicionamentos que tensionam a sociedade. Então, basicamente, você tem uma tensão com relação aos costumes e você não tem nenhuma tensão, você tem uma proximidade muito grande com relação à visão de Estado, a visão da economia e um Estado presente na geração de igualdade de oportunidades. Não interessa o tamanho do Estado, é se o Estado está presente ou não está presente, ou seja, um Estado que seja eficiente na geração de oportunidades. Isso é muito diferente do que nos Estados Unidos, em que democratas e republicanos têm visões diferentes sobre basicamente todos os assuntos. Então, aqui no Brasil, você tem uma convergência com relação aos temas da economia, mas você tem uma massa muito contundente na crítica, que 25% do lado da extrema-direita, 25% do lado da esquerda, que acabam contaminando todo o debate. Tudo isso para dizer, William, que depende muito sobre qual será o debate da eleição. Se o debate da eleição for sobre costumes, a tendência da popularização é crescer. Se o debate da eleição for sobre visão do Estado, que foi o debate que elegeu o Lula na primeira vez, elegeu o Lula na segunda vez, elegeu a Dilma no primeiro mandato e reelegeu a Dilma, porque as pessoas falam, a Dilma conseguiu ganhar uma eleição que 70% queriam mudança na reeleição dela em 2014. Ela só ganhou a eleição porque o outro era o Aécio. E ela conseguiu manter o tema no debate da economia. Então depende muito de qual vai ser o zeitgeist aí de 2026. Exatamente o ponto que eu estava querendo colocar para vocês, quando você fala do zeitgeist, quando você fala o que é o espírito de uma época. Se a eleição municipal de São Paulo serve de alguma orientação para nós que estamos preocupados em traçar cenários político-eleitorais para frente, se ela nos traz alguma lição, é de que há alguns valores novos em jogo. E que o do poder do incumbente também. Bom, esse é tradicional. O poder do incumbente é tradicional. Como é também, e tem sido a tendência planetária, o incumbente apanhar. A gente tem visto isso por toda parte. Não interessa se o incumbente é de esquerda ou de direita. Eles estão apanhando. Isso o Brasil também não escapou. Aí é que eu volto para você, Denis. Quando a gente olha, eu vou fazer uma analogia. Quando a gente olha para a situação americana, por exemplo, a gente vê na última eleição, a cristalização mais evidente até aqui de uma guerra cultural que tem suas origens 40, 50 anos atrás, que é uma guerra de ideias. Quando o Renato levanta a questão, a visão que o eleitor tem do Estado, você não está se referindo, evidentemente, àquela coisa rasteira, ao Estado grande, Estado pequeno, essa bobagem. Você está se referindo como é que o indivíduo vê as instituições e em que medida que o sistema das instituições diz a esse indivíduo que ele tem chances de prosperar ou não nesse ambiente. Perfeito. E isso mudou muito no Brasil. O PT é o incumbente. As pessoas hoje têm uma enorme desconfiança das instituições, todas, sem exceção. Como é que isso se dá em 2026, Denis? William, a tua questão sobre essa mudança, essa revolução cultural, melhor dito, esse zeitgeist cultural, eu acho muito importante. Ou seja,
E as categorias aí entre progressistas e não progressistas, isso aí é uma invenção da esquerda, digamos que eu diria assim, de curto alcance, de todo caso analítico nenhum. Mas o que me interessa particularmente é o seguinte: o Brasil está numa mudança de valores. E essa mudança de valores é, em boa parte tributária, do avanço dos evangélicos, que são também, como nos Estados Unidos, os que estão fazendo a guerra cultural contra os políticos identitários. E ganharam as eleições com Trump. Não quiseram ver que a política do Trump, com apoio dos valores conservadores, era mais importante do que a política identitária. Quer dizer, a Harris foi pega na sua própria armadilha. Ela acreditou naquilo que as pessoas estavam dizendo. Não, o progressismo, o identitarismo, o pensamento neocolonial, prefiro dizer despensamento em todo caso, eles estavam achando que isso seria o futuro. Não foi o futuro. E o Trump ganhou com uma margem grande, ao contrário de todas as predições de analistas, institutos de pesquisas, etc. Aqui no Brasil, então, respondendo mais concretamente a tua pergunta, o que nós estamos vendo é que essa população evangélica hoje está em 35%. Talvez ela chegue em 40% em 26%. Ela cresce muito rapidamente. E para não falar daqueles que compartilham de mesmas ideias e não fazem parte de nenhum culto evangélico, pode ser católicos, judeus, muçulmanos, qualquer um. Enfim, mas isso aí, ela que está encarando esses valores. Bom, e ela representa um setor substancial do eleitorado brasileiro. Então, quais são esses valores? Sem os costumes. Os costumes são fundamentais para eles. A questão do aborto, a questão da educação sexual ou de gênero na escola. Mas o que também chama muito a atenção é que eles prezam muito o empreendedorismo. E o empreendedorismo não se coaduna com a concepção petista do Estado. A concepção petista do Estado é o seguinte: tem que ter mais CLT, tem que ter mais operário industrial, etc. Não, eles apostam muito mais no trabalho autônomo deles, na responsabilização. E, nesse sentido, uma candidatura de esquerda ou de direita, eu diria até mais de direita do que de esquerda, deveria considerar não apenas os valores conservadores, do ponto de vista, repito, dos costumes, mas esses valores do ponto de vista, vamos dizer assim, socioeconômico, a questão que você tinha suscitado do ponto de vista da análise sociológica. Do ponto de vista da análise sociológica, eu diria até antropológica, seria muito mais precisa, o que se deveria considerar é o seguinte: eles estão crescendo também na pauta econômica. E essa pauta econômica, eles querem mais espaço para empreender. E o PT tem uma tendência a tudo regulamentar, que não é só do PT, a tradição até do Estado brasileiro. Eles querem desregulamentação, eles querem mais empreendedorismo, eles querem mais liberdade, eles querem uma liberdade de escolha. Ora, esse ideário, vamos dizer, por assim dizer, esses valores também são compartilhados pela esquerda, pela direita liberal. E eu te diria até para uma esquerda social-democrata, poderia seguir também no mesmo caminho. Então, o grande desafio daqui até 2026, nas eleições de outubro de 26, é qual será o partido, qual será o candidato que poderá incorporar esses novos valores. Eu cito o Bolívar Lamounier, eu gosto muito de ler o Bolívar, ele tem uma expressão sobre a maçaroca ideológica brasileira, que a gente sempre tem que se manobrar por ela. O próprio Denis várias vezes diz: essas coisas de progressista ou reacionário, de esquerda, de direita, é tão difícil de colocar nessas gavetinhas o que a gente vê acontecendo, que ele estava descrevendo agora. Tem um impacto direto na sua tese anterior. Se a visão de Estado permitiu várias eleições anteriores, o que o Denis está dizendo é que não mais. Noronha. Isso aí, sobre essa maçaroca eleitoral, né, é muito comum em época de eleição. Porque a pergunta do Denis é a seguinte, eu estou traduzindo o Denis, se eu estiver cometendo uma injustiça, você me corrija imediatamente. Ele assim, que partido... Alemão, então. Hein? Traduz para o alemão, então. Você gosta muito do alemão. Eu gosto, eu vivi lá 15 anos. Eu gosto muito de uma expressão alemã que tem muito a ver com o debate brasileiro, que eu aprendi lá quando cheguei lá 50 anos atrás, este ano,
que é a Marktwirtschaft, Soziale Marktwirtschaft, a economia de mercado com preocupação social. É algo que os alemães fizeram 50 anos atrás, e que permitiu que democratas cristãos e social-democratas se alternassem no poder com um sentido de bem-estar coletivo que eu, sinceramente, não vejo ninguém no Brasil muito preocupado, mas aí não interessa a minha opinião, eu quero saber a tua, Noronha. Quando o Denis diz assim, que partido consegue captar esse tipo de alteração que a gente detecta e que é difícil de colocar em números, né, Renato? Você que mexe com pesquisa. Nessa maçaroca ideológica, que partido que faz isso? William, nenhum faz isso de uma forma adequada. E é isso que a gente tem visto, os dois partidos geralmente que estão no poder, cada um falando mais para suas bolhas o tempo todo, né? E aí tem um grupo de partidos ali que acaba não tendo viabilidade eleitoral, vamos dizer assim, mas que eles ajudam quem chega lá, né? Então, por isso que eu não sou tão otimista em relação a esse fim dessa polarização. Porque eu acho que o discurso para essas bolhas, elas vão ficar, e aí vai ser um grupo A contra um grupo B. E, óbvio, tem um eleitorado ali meio... o swing vote, o cara vai hora para um lado, hora para o outro, dependendo das circunstâncias do momento. Mas eu não vejo hoje nenhum partido com essa capacidade, essa inteligência de fazer esse tipo de leitura, dialogando com essa nova realidade que a gente tem no país, não. E quando a gente pergunta, como a gente fez logo no início desse programa, Renato, quais são as chances da esquerda em 2026? Há algo que a gente tem que levar em consideração, que é o nosso sistema de governo. O nosso sistema de governo, ele é singular, como diz o ministro Flávio Dino, não é presidencialista, não é semipresidencialista, não é parlamentarista, ele é um troço, né? Os portugueses falam uma geringonça que não funciona, ao contrário da deles. A deles até que funcionou razoavelmente bem. O nosso sistema de governo hoje impõe aos operadores políticos uma dedicação praticamente exclusiva à formação de bancada. Entenderam perfeitamente, via fundo eleitoral, via fundo partidário, via emendas, como é importante o controle dentro do parlamento. Isso significa o que para a esquerda? Em primeiro lugar, que quem ganhou as eleições municipais, se for a esquerda ou a direita, nós vamos saber na próxima eleição presidencial, né? Porque seja o PSD do Kassab, seja do MDB, eles vão olhar para onde vai o vento e vão apoiar, seja a candidatura da situação, seja o candidato da reeleição. Eu temo dizer que eles vão apoiar as duas candidaturas ao mesmo tempo. Não, eles podem ir em algum tempo, eles vão deixar um braço, uma perna de cada lado, aliás. Tanto o Kassab quanto o MDB tem boa posição, mesmo que lancem candidaturas próprias, que é uma forma, inclusive, de deixar a porta aberta. É o que o MDB, por exemplo, promete. Claramente, como fez com o Henrique Meirelles também. Ou, né? com a Simone. Ou com a Simone. É a cara do MDB, inclusive, esse tipo de formato. O que eu acho que a gente precisa entender aqui? Nessa maçaroca, não só do sistema político, mas na maçaroca tem a maçaroca ideológica e a geringonça. E a geringonça política, né? Tudo depende da forma em que as coisas são comunicadas para a população. Por exemplo, se você quer regular os trabalhadores de aplicativo, as pessoas são contra, inclusive os próprios entregadores. Se você quer garantir que as plataformas não punam o trabalhador, né, o motorista, se ele rejeitar uma corrida, por exemplo, ou se ele não abrir plataforma, então você vai passar a ter esses entregadores a favor das pessoas. Se você faz como o governo se propôs a fazer agora, não acredita, que é ter um fundo de 30 bilhões para financiar capital de giro de micro e pequenos empresários, você está sinalizando para a lógica da prosperidade. Aliás, o Haddad usou a palavra prosperidade pelo menos 2 vezes na fala dele sobre o pacote econômico. A situação do aborto, mesmo na situação de costumes. Vou dar 2 exemplos claros aqui. Se você pergunta, você é a favor ou contra o aborto? A maioria dos evangélicos são contrários ao aborto, a maioria da população brasileira é contrária ao aborto. Se você pergunta, mesmo para os evangélicos, se você é a favor que uma mulher que foi estuprada tem o direito de interromper a gravidez, a maioria da população defende que essa mulher que foi estuprada
tem o direito de interromper a gravidez. Então, a outra questão, todos têm a violência como um princípio, o combate à violência como uma preocupação. Segurança pública. A segurança pública como um grande problema. Os homens falam para andar armado. As mulheres morrem de medo do armamento da população porque é o filho dela que vai tomar um tiro de bala perdida quando estiver saindo na escola. Então, o que eu estou querendo dizer é que mesmo os debates de costume, e de novo, eu olho do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista de entender a opinião pública. Os evangélicos não são homogêneos. As mulheres evangélicas votaram maciçamente no Lula. Então, os homens evangélicos, uma diferença muito maior, mas as mulheres evangélicas estavam lá. A função do Estado. O único consenso da última eleição de 2022 foi o programa de distribuição de renda. Foi o Bolsonaro abrindo os cofres, aliás, com silêncio do mercado, colocando 70 bila no aumento do Auxílio Brasil, inclusive o mercado achou isso super natural, e o Lula prometendo o Bolsa Família. Ou seja, o único consenso foram programas de distribuição de renda nesse processo. O que foi a famosa lei das consequências não intencionais. Porque o Bolsa Família hoje é encarado como uma política de Estado. Isso. Então, digamos, perdeu a sua força eleitoral antiga. Bolsa Família igual determinado partido, não é mais. Não é mais. Eu sou obrigado a parar a conversa, encaminhando para o fim, embora a gente esteja agora no streaming, mesmo assim a gente tem uma limitação de tempo. Queria deixar a vocês a oportunidade de uma observação final sobre o programa, na sua pergunta inicial. Chances da esquerda em 2026. Você consegue resumir isso em números, Denis? Ou é uma pergunta constrangedora, uma pegadinha chata? É só uma pegadinha chata. Como é que você vai fazer uma previsão agora de números de 26? Aí tampouco dá, né, William? Mas, em todo caso, a minha tendência seria o seguinte. Eu acho que se o PT continuar voltado para a sua bolha, e não tiver uma narrativa voltada para a sociedade no seu conjunto, as suas chances eleitorais são drasticamente reduzidas. A questão do Lula é um segundo ponto importante. Independentemente que ele se recupere, vamos dizer que ele se recupere agora e não precise de uma outra intervenção. Para a percepção da opinião pública, ele é um cara idoso que teve um problema sério de saúde. E que, portanto, vai chegar com 79 anos em 2026. Então, isso aí, as chances reeleitorais de qualquer candidato eleitorais precisam de um candidato ou de uma candidata, pode ser uma candidata mulher também, no pleno usufruto das suas condições físicas. O eleitorado não gosta de um líder ou de uma líder fraca. E se a percepção continuar de que ele tem dificuldades de saúde, se tem dificuldades devido à idade, tem pessoas que têm mais de 80 anos e não aparentam a idade que têm, e estão em plena forma física. O problema é se ele vai estar entre esses, entre aspas, escolhidos do ponto de vista da sua saúde física. Se ele não estiver, a esquerda estará, sim, com ampla dificuldade, porque não tem um candidato natural, e eu acho, em todo caso, que a escolha de uma alternativa ao Lula de última hora, eu acho que ela não tem a mesma eficácia de uma candidatura construída desde agora. O problema é que a esquerda não vai querer construir uma candidatura agora, porque o Lula está no exercício da presidência. Então o dilema do PT é um dilema sério. As últimas pesquisas, Noronha e Renato, dão grandes chances eleitorais. As esquerdas de 2026 permanecerão assim? William, eu tendo a achar que sim. Agora, eu acho que a chance da esquerda continuam sendo boas para mim. Da esquerda tendo PT / Lula, né?
essa só a esquerda, não tem outra esquerda, na minha opinião, viável, a não ser que o Alckmin, que é de um partido de esquerda, mas não necessariamente, se eventualmente ele assumir e acabar concorrendo à reeleição. Mas o PT, ainda que ele insista em falar outra bolha, para a sua bolha, a gente tem que ver se o outro lado também vai insistir na sua bolha, porque o candidato apoiado pelo Bolsonaro, ele precisa ter uma fidelidade muito grande ao Bolsonaro e não contrariá-lo sob pena de também sofrer fogo amigo, né? A gente viu isso com várias pessoas sendo abandonadas pelo Bolsonaro ao longo do mandato dele como presidente da República por discordância ou porque não tinha ali porque ajustava um pouco o discurso. E o Bolsonaro insiste muito nisso. Então, se a gente tiver a esquerda ainda falando com sua bolha, mas a direita também falando só para a sua bolha, sem ampliar, ela também vai ter a mesma dificuldade. Então, e como o PT ou o Lula concorrem, eventualmente segurando a máquina ainda, eu acredito que a chance é boa. Você concorrer no exercício do mandato te dá uma vantagem comparativa muito grande em relação aos seus adversários. E na questão de saúde, a gente já viu, a Dilma, ela foi para a reeleição enfrentando um problema de saúde. E a população votou nela. O Bruno Covas foi para uma eleição aqui em São Paulo, também enfrentando um câncer e foi reeleito. Então, o ponto é que, algumas vezes, até essa situação de saúde, a população acaba se solidarizando também, mas, obviamente, depende de qual é a condição que o próprio presidente tem de concorrer. Eu preciso que você resuma a sua resposta. O Lula não é o Biden. O Lula está longe de ser o Biden. O Lula está no 3º mandato como presidente, tem uma parcela considerável da população que tem gratidão por ele, e eu consideraria muito difícil imaginar um cenário das próximas eleições sem considerar uma vitória da esquerda como uma possibilidade. Agora, se eu invertesse a pergunta e falasse se as eleições de 2026 estão definidas, obviamente que não. Eu queria começar por você, então, Renato. Agradecimento, Renato Meirelles, formado em publicidade, fundador do Data Favela de Universidade. Muito obrigado por ter participado do programa. Noronha é especialista em administração pública, mestre em ciências, sócio e vice-presidente da consultoria de análise política Arco Advice. Cristiano Noronha, igualmente obrigado. E remoto participou conosco. Muito obrigado, Denis Lea Rosenfield. É doutor em filosofia pela Universidade de Paris, professor de filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, especialmente a você que nos acompanha, pessoal. Até a próxima.